Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Hoje o nosso encontro é com a música. A música na sua forma mais pura, a música que emociona, a música que atravessa o tempo, se torna atemporal, a música que transforma vidas. Iremos falar com artistas que não apenas interpretam, mas eles vivem a música de uma forma intensa. Ele, um maestro, solista, primeiro violino de orquestras sinfônicas e professor. Ela também é uma professora e violinista e também apaixonada pelo que faz. Maestro Denis Pinheiro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, é uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha, da Eduardo, estar aqui podendo falar desse espaço aberto para essa arte tão maravilhosa que transcende tempo, raça, língua. Isso é maravilhoso, muito obrigado. E ela, Maria Eduarda, uma violinista de alto nível também, professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado, também é uma honra tê-la conosco aqui. Que isso, senhor, que agradeço a oportunidade de vir aqui falar, como o Denis falou, da música, que é algo que a gente tanto ama, que a gente tanto admira e quer levar para cada vez mais pessoas e públicos diferentes. Bem, vamos começar com música, para vocês verem a qualidade musical. Vamos ouvir a primeira serenata noturna de Wolfgang Amadeus Mozart. Isso? Isso. Chamado em alemão Eine kleine Nachtmusik. Maravilha! O que você pode nos falar sobre essa música? Esse compositor, Mozart, foi um garoto prodígio. Aos 3 anos de idade já tocava piano, violino e compunha. Impressionante. E ele tinha uma facilidade tão grande de escrever que na história da música diz que ele nem apagava. Os outros compositores escreviam. Ele escrevia uma vez e estava perfeito. Então, e essa peça, como fala, Pequena Serenata Noturna, foi feita sobre uma encomenda. Essa é a primeira parte, tem 4 movimentos, tem 4 partes, e é composta com mais, tem a viola e tem o violoncelo ainda para fechar o naipe todo da orquestra. Mas, Denis, como que a música e quando a música entrou na sua vida? De que forma? Foi amor à primeira vista? Veio aos poucos? Essa história é interessante, que está muito ligada, quando pequeno, meus pais pertenciam a uma igreja evangélica e lá tinha violino. E na orquestra e tal, e eu sentado lá do violino, e eu falava com minha mãe e meu pai, quero tocar rabeca. Eu tocava rabeca. E eu pegava um pedacinho de vareta assim e fazia. Meu pai e minha mãe achavam que era coisa de criança, E eu morava, eu vim com 3 anos para Taubaté,
E eu mudei pro bairro, ali, Parque São Luís, e tinha um violinista que morava perto de casa. E eu ia na casa dele, e ele ia tocando e eu ia andando atrás dele. E o nome dele é Wellington. Acabei mudando pro Quiririm, e aos 7 anos eu saí da escola, assim, um senhor passou de carro, falou: Denis, seu pai disse que você quer aprender violino. Sim. Quer aprender comigo? Eu ensino, né? Falei: quando pode ser? Pode ser agora? Daí já subi no carro dele, falei que estava na casa do seu Leno, e ele começou a dar as primeiras notas do bônus, tinha 7 anos de idade. É isso aí. Foi aí que iniciou. Iniciou tudo. Maria Eduarda, e você? Como que nasceu essa paixão pela música e pelo violino? Olha, o meu pai, ele é uma pessoa muito musical. Ele não é um músico profissional, ele não é da área musical, mas é alguém que sempre, desde a minha infância, eu vi cantando, eu vi vivenciando música, mas ele sempre gostou de música sertaneja. Ele incentivou a minha irmã a estudar violão, que é a minha irmã mais velha que eu, minha irmã do meio, e ela iniciou os estudos e ela veio inclusive estudar na Fego Camargo. Só que aqui é uma escola em que ensina-se violão erudito. E aí eu comecei a ter um pouco de contato com a música erudita. E aí foi me aproximando de visualizar o que seria o violino, mas isso já era na minha infância e eu não iniciei os estudos naquela época. Quando eu tinha 16 anos, aí eu entrei no projeto de educação musical em Aparecida, no Pensa, e lá eu comecei a ter um contato mais profundo com a música. Antes de lá, eu cheguei também a participar de um projeto de Moreira César, que é o projeto Jataí. Eu também tive, lá eu conheci o violino, tive o primeiro contato de posicionar o violino na postura e tudo mais, mas as aulas iniciaram-se no Pensa. E de lá para cá foi cada vez mais intenso, mais envolvida com a área musical, mas eu acho que foi na adolescência, nos 16 anos, que eu realmente falei: não, é realmente a música a minha paixão. A Maria Eduarda e o Denis, eles estão noivos. Maria Eduarda, e toca junto, permanece junto? Olha, eu acredito que se a gente colocar em prática os princípios de harmonia, de saber se ouvir, tudo isso que a música nos ensina, permanece com certeza. Denis, você é um grande maestro. Qual a diferença comparação entre reger e tocar? Muda emocionalmente falando? Eu penso assim, o maestro, ele transforma a orquestra num grande instrumento na mão dele. Já o instrumentista, ele tem o instrumento ali na mão dele, quer seja piano, violino, trompete. Então, antes de mais nada, você tem que ser um grande músico. O que é um músico? Um músico é aquele que ele conhece estética musical, história da música, lógico, harmonia, orquestração, história dos grandes compositores e a técnica do instrumento. Então, para mim está muito ligado, porque eu enxergo reger como se a orquestra fosse um instrumento na mão do maestro. Um instrumento só, com vários timbres, vários coloridos, né? Então, nessa vivência, eu não conheci um grande maestro que não toque muito bem o instrumento. Então você vê que ele toca muito bem o instrumento e consegue transformar todos aqueles instrumentos em um instrumento só na mão dele. Quem foi a tua grande inspiração? Como compositor, Johann Sebastian Bach. Como maestro? Como maestro, meu Deus do céu. André Rieu, por exemplo. Ele é uma grande referência, para ter uma ideia. Ele pega as peças eruditas mais famosas, as mais populares, e consegue fazer um trabalho de chegar muito no público, né? Eu gosto dele tocando, mas eu tenho outra predileção por outros, né? Um dos maiores maestros que eu assim, fiquei assim, impactado, que foi o aluno do grande cearense, que foi um dos maiores gênios e maestros de todos os tempos, Eliezer de Carvalho, né? Que foi o fundador do Festival de Canto Jordão, regente da USESTA brasileira. E ele formou grandes maestros da Filarmônica de Nova York, Israel, um japonês chamado Seijo Ozawa. Ele foi também discípulo desse Eliezer de Carvalho. Mas, Eduardo, qual foi um dos momentos mais marcantes, musicalmente falando, que você já passou?
Olha, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de viver muita coisa muito especial com a música, mas eu não posso deixar de dizer um momento que foi muito marcante, como você falou, para mim me olhar como uma pessoa capaz de se tornar uma musicista profissional. Nessa fase em que eu estava tendo contato, um pouco após o período que eu estudei no Projeto Pensa, quando eu vim para Frei do Camargo, eu tinha começado essa mentalidade de não, eu quero estudar música, eu quero ser uma musicista profissional, mas parecia algo muito distante, né? Parecia, será que um dia eu vou tocar numa orquestra? Será que eu vou poder viver, ganhar dinheiro com isso? E aí teve um episódio que eu estava indo para algum ensaio, alguma aula junto com o Denis, até então a gente ainda não tinha um relacionamento, e ele falou para mim, né, você quer realmente estudar, você quer realmente ser profissional, com o jeito dele de realmente colocar o aluno meio que sob pressão. E eu falei, não, eu quero. E aí, nesse momento, ele desceu do carro, nós estávamos no carro dele, ele desceu do carro, e aí ele foi no porta-mala pegar alguma coisa. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha acabado de conhecê-lo, e ele veio com uma partitura de um concerto, que é o Concerto para Violino e Ré Menor do compositor Jean Sibelius. E aí ele estava tocando esse concerto naquele momento, só que naquela época eu era assim, estava iniciando, não tinha a menor consciência do que tudo aquilo significava. E aí ele falou assim, você tem talento para chegar a tocar uma peça dessas, se você quiser você pode tocar isso. E pra mim, naquela época, né, eu era assim, tava com meus 17 anos, que tava sonhando em viver de música, poder tocar aquilo um dia era um sonho assim, muito distante. Então foi muito marcante, porque foi essa virada de chave, se não, eu quiser, eu posso, com muito estudo, muita dedicação, mas aí é só correr atrás, né? Então foi, acho que não tem como não dizer essa passagem. Denis, a música, existe música clássica erudita, música de concerto. Explica para nós qual é a principal diferença entre elas. Na verdade, no geral, né, eles conhecidos como o mesmo termo, né? Você fala música clássica, música de concerto e a música erudita. A música erudita, por quê? A música é estudada, né? Você tem que estudar técnica, tem que estudar solfejo, história da música, por isso que se chama música erudita, né? Agora, música de concerto, por quê? É que uma das formas que os compositores escrevem, né, para os instrumentos é a forma concerto. Tem concerto para violino e orquestra, concerto para piano e orquestra, concerto para duas flautas e orquestra. Só que é como que nem a palavra tirar cópia e xerox. Xerox, na verdade, é a nome da empresa que fez aquela máquina, né? Só que o pessoal fala, tira um xerox. Exatamente. Né? Então, se apropriou da palavra concerto como forma musical, como você ia assistir, por exemplo, a pessoa vai assistir uma ópera. A ópera não é um concerto. A ópera é uma forma musical que tem parte vocal e instrumental. Uma cantata tem parte vocal e instrumental. Se você vai assistir já uma sinfonia. A sinfonia, ela é uma peça escrita para orquestra, não tem coral, não tem voz. Então, assim, a chamada música clássica, inclusive a música clássica, quando você estuda violino, piano, violoncelo, no conservatório você tem a matéria de história da música. Esse tem o período do barroco. O período do barroco é a época de Bach, de Vivaldi, de Corelli. O período clássico, entre 1700, a partir da morte de Bach, 1750 a 1827, que é a morte de Beethoven, esses compositores como Mozart, Haydn, Boccherini, os filhos de Bach, são do período clássico. Só que também se apropriaram dessa palavra música clássica para chamar todos esses períodos de barroco, clássico, romântico, que é a época de Beethoven, de Tchaikovsky, e modernismo, como Villa-Lobos, de música clássica. Essa música é feita para instrumentos de orquestra. Mas o termo, as pessoas misturaram, né? É como se falasse 6, meia dúzia e 6. Né? É tudo número 6. Jesus, a alegria dos homens, é clássico, ela é erudita, ou ela é de concerto? Ela pode ser, na verdade é o seguinte, a música Jesus, a alegria dos homens, é um coral de uma cantata. A cantata é um mini oratório. O oratório é o irmão gêmeo da ópera. Então vamos dissecar rapidinho o cadáver, né? Ópera é uma peça vocal instrumental baseada em histórias
que veio de mitologia grega, inicialmente, no período barroco. Né? Depois tem a ópera Barbeiro de Sevilha, que conta do dia a dia, do Rossini. Né? Tem aquelas que contam de Valquírias, de Wagner. Né? Então, só que no período barroco surgiu a ópera e surgiu o oratório. O oratório é diferente da ópera por dois aspectos básicos. O oratório é sempre sacro e não é encenado. A ópera é mundana e é encenada. Então ela tem parte com coral e orquestra, tem parte só uma soprano com orquestra, tem intermédios que são partes só instrumentais. Então a ópera e o oratório elas são muito parecidas, só que um é mundano, outro é sacro, um é encenado, o outro não é. Só que aí, na época de Bach, né, no período barroco, Vivaldi, Corelli, eles queriam colocar o quê? Um mini oratório dentro do rito do culto protestante, que é a chamada cantata. E a cantata, em vez de ter 3 horas, 4 horas, tem 50 minutos. Então a Bach chegou para a gente 300 cantatas. A cantata 147 tem uma parte dela que é o coral Jesus Alegria dos Homens. Então vamos aproveitar e ouvir Jesus Alegria dos Homens de Johann Sebastian Bach. Maravilha. Johann Sebastian Bach. Maria Eduarda, você acha que a música clássica ainda enfrenta um desafio de chegar ao público de uma forma geral? A massa? Olha, como é que você vê isso? Esse é um assunto bem complexo. Eu acho que tem muita discussão para se fazer em cima desse tema, porque a música clássica, se a gente for olhar assim, né, hoje com a internet, o mesmo processo para se escutar uma música da mídia e o mesmo processo para se escutar uma música clássica é igual. É só abrir um aplicativo, um streaming, uma plataforma e você coloca a música que você quer ouvir e consegue acessar da mesma forma. Mas entra um ponto de que muitas vezes o que a gente ouve é muito influenciado, seja pela mídia, seja pela própria tradição familiar, seja pela localização. Então, de fato, no Brasil não é tão comum se ouvir música clássica. Mas ainda assim ela está presente na nossa vida, mesmo que às vezes a gente não perceba. É só assistir a um filme, é só ligar e ver um comercial de televisão, ou alguma chamada de alguma rádio, alguma coisa do tipo, você vai ter contato sim com música clássica, só que não com a clareza, né? Estamos ouvindo música clássica. Então, assim, na minha opinião,
Eu acredito que hoje tem muita movimentação para que a música clássica seja acessível, tem muitos concertos gratuitos, os projetos sociais estão cada vez mais próximos das pessoas, em todas as cidades tem projetos em que o aluno pode, né, o adolescente, o jovem pode estudar, se tornar um aluno, aprender música. Então eu acho que sim, hoje em dia é muito mais acessível, mas ainda tem muito que se quebrar essa ideia de que a música clássica é para alguma elite específica. Denis, quem foi a sua grande inspiração, musicalmente falando? O grande compositor alemão Johann Sebastian Bach, porque a determinação desse homem foi terrível. Assim, ele veio de 8 gerações de músicos. Eu falava Bach, né? Na região da Turingia, na Alemanha, na época, já estava associado a ser músico. E ele, nós temos uma ideia do que querer estudar, né? Ele já tinha estudado com o pai dele faleceu, a mãe dele faleceu, ele com 8 anos foi adotado pelo irmão, e ele copiava à luz de vela as partituras dos grandes mestres da época. O irmão dele viu que ele aprendia muito rápido e escondia, e ele acabou fazendo isso aí. Ele tocava e cantava muito bem, ele entrou num coro num orfanato, é quase um orfanato, eu não lembro o nome direito, e ele tinha uma voz muito incrível no coral, tocava violino, e o primeiro emprego dele foi como chefe espala de orquestra. E o que é o espala de orquestra? A palavra espala quer dizer ombro do maestro. Então, abaixo do maestro é o músico mais importante, ele que afina a orquestra, ele que é responsável pelos ensaios, entendeu? O maestro passa o repertório com ele, vai ser isso aqui que você acha, entendeu? Seria assim o segundo nome na orquestra, né? E Bach, ele assumiu vários cargos, que se chama Kapellmeister, porque ele tocava vários instrumentos, além de violino, órgão, mestre absoluto, mas a determinação dele, ele viajou 400 km a pé para ter aula com o grande Dietrich Buxtehude, para aprender sobre o órgão. Então imagina, não tinha asfalto, você viajar 400 km a pé para aprender. Então hoje, uma pessoa fala, eu venho de Jacareí para ter aula aqui em Taubaté. É bem simples, né? Então determinação e, por exemplo, vou citar um nome como Beethoven. Beethoven disse que o nome Bach quer dizer ribeiro, riacho. Mas ele falou, não devia ser ribeiro, devia ser mar. Porque o que se aprende com Bach é muita coisa. Imagina, Beethoven reconhecer Bach desse jeito. Villa-Lobos nutriu, escreveu até as baquianas brasileiras, fundiram o folclore brasileiro com a música de Bach. Johannes Brahms, grande compositor alemão, até fez um concerto com os 3 maiores nomes, né, os B da música alemã. Mas Bach, assim, é um compositor como Debussy, francês. Ele dava aula no Conservatório de Paris, ele falava assim para os alunos dele: antes de vocês comporem qualquer coisa, faça uma prece para Bach. Maria Eduarda, e você, quem que é o seu grande ídolo, musicalmente falando? Eu concordo com o Denis em relação a reconhecer, né, como o maior compositor, a maior inspiração, Johann Sebastian Bach. Eu tenho também, além dele, outras preferências de compositores, como o próprio Beethoven, Brahms, mas acho que, assim, reconhecendo quem a gente tem de perto, eu diria o próprio Denis, não sendo puxa-saco nem nada do tipo, mas por ter sido uma pessoa que realmente, como a gente acabou de falar, lutou para colocar a música erudita como parte da nossa região. Então, possivelmente, se hoje eu e muitos outros que vivem de música clássica de forma profissional, devemos muito a ele, porque além de professor, ele está presente em uma geração de pessoas que lutaram para que o ensino musical na região acontecesse. Denis, por exemplo, em termos comparativos, por exemplo, existe o time de futebol, por exemplo, o time, vamos dizer, hoje da Espanha, que está em alto nível, existe o time brasileiro. Musicalmente falando, qual aquela orquestra que você colocaria no topo? Sem dúvida. No Brasil, hoje, a maior orquestra é a USESP, né? Mas nós temos, agora, uma coisa muito interessante, né? Agora, falando de orquestra, né? A USESP, mas temos o Teatro Municipal de São Paulo, uma grande orquestra,
a Brasileira é uma grande orquestra, a Filarmônica de Minas Gerais, a Filarmônica de Goiás, aqui no Brasil, né? Mas a maior orquestra considerada do mundo é a Filarmônica de Berlim, né? Eu ainda gosto da orquestra do estado de Moscou, entre a Filarmônica de Berlim, as duas são fantásticas, mas na Rússia assim, essa orquestra é extraordinária. Mas assim, trazendo agora um pouquinho só o fato Brasil e exterior, o Brasil é uma fábrica de pianistas de quilate internacional. Violoncelista, nosso Antônio Menezes, que faleceu ano passado, ganhou o concurso Tchaikovsky. Imagina, moreno, ganhar o concurso, que para se preparar leva 7 anos. Isso criança que estuda no Conservatório de Moscou, que faz estudo no cérebro da criança, a criança é gênio. Então ele se forma em 20 anos para fazer esse concurso. O brasileiro lá de Recife ganhou esse concurso. O Antônio Menezes, que infelizmente morreu ano passado, né? Mas pianistas do Brasil, tá sim. E o nosso querido Guido Santana, um menino de São Paulo, hoje está entre os maiores violinistas do mundo, solando, ganhou o concurso na Áustria, ano passado, ou retrasado, né? Retrasado, o concurso Fritz Kreisler. Então nós temos talentos brasileiros assim, que competem de igual para igual. Denis, existe aquela apresentação clássica sua, que não sai da sua memória, que ficou marcante? Ah, sim. Tem uma que eu regi, e tem uma que é a música que me deu impressão, né? No dia 5 de dezembro de 2012, eu regi aqui na Igreja Santa Teresinha o Requiem de Mozart. Eu não sabia que era aniversário do Taubaté, dia 5 de dezembro, mas foi o dia que o Mozart morreu. E eu regi aqui, foi a primeira vez que o Requiem de Mozart foi feito aqui, com o Coro de São Paulo, o Coro da Feio Camargo, a orquestra da Feio Camargo, alguns dos convidados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu regi o Requiem de Mozart. Para mim foi uma experiência transcendental. E quando eu escutei pela primeira vez a música de baixo chamada Chacona, para violino, são uns 15 minutos de música que exige do violinista técnica, musicalidade em altíssimo nível, que se não é a música mais difícil para violino, está entre as 3 mais difíceis, com certeza. Você tem a impressão que tem 4 violinistas tocando, de tão difícil que é, Bach escreveu para violino de forma polifônica. Essa música, quando eu escutei, eu fiquei perturbado por um período da minha vida. É uma música que me marcou muito. Sabia de uma música do conjunto Electric Light Orchestra, que a música Last Train to London, o último trem para Londres, que eles usam violinos, é uma música maravilhosa, apesar de ser um rock. E você, Maria Eduarda, qual foi a sua apresentação impactante? Olha, que eu me apresentei tocando. Tem episódios que foram marcantes, que foram meus recitais de formatura, né? Meu recital de formatura da FE, que foi muito, muito especial, muito gratificante. Mas quando eu entrei para a orquestra que eu toco hoje, que é a Orquestra de Barra Mansa, a primeira obra que a gente fez foi quando eu entrei, né? Foi a Sinfonia número 1 de Mahler, a Titã. E naquele momento, assim, o primeiro contato que eu tive com aquela orquestra imensa, aquela orquestração recheada de vários instrumentos e vários músicos, e uma coisa que foi além do que eu tinha vivenciado até então, me marcou profundamente. Vamos ouvir mais uma música do veneziano, do italiano Antonio Vivaldi. O Padre Ruivo. Padre Ruivo, Alegro da Primavera. Exatamente. Essa música, detalhe, ela fez sucesso inicialmente, ela foi feita para coro e orquestra. Fez tanto sucesso que o Vivaldi pegou e reescreveu para violino e orquestra. Mas o inicial chama da ópera Dorine in Tempo, do Vivaldi. Ele pegou esse tema e escreveu para coro e orquestra. Maravilhoso. Essa música é maravilhosa.
Maravilha, gente, maravilha. Eu gostaria de saber, Denis, onde encontrar o Denis professor? Deus professor, eu faço 30 anos, né, que eu dou aula na escola mais Franco Camargo, aqui do lado do Hospital Regional, onde eu fiz a minha vida, tive a oportunidade de montar cameratas, né, pequenas orquestras e fazer grandes obras musicais, Handel, Bach, Mozart. E tive a honra, como ela falou, né, muitos alunos que se formaram, vivem de música, estão em Viena, estão na Alemanha, estão na Itália, estão em Goiás, estão no Rio de Janeiro. E também dou aula na FASC em Pinda, onde lá na FASC o reitor, acreditando no meu trabalho, me deu a honra de fazer o primeiro encontro de cordas do Vale do Paraíba, onde eu fui o coordenador. Fizemos também, junto com a Eduarda e o Álvaro, que também se formou comigo, que toca na Orquestra São José, é nosso sócio na nossa escola, o Centro Musical Isaí, um festival de música em Santo Antônio de Pinhal. Nós tivemos por trás dos bastidores também, né? Porque você ir num festival de música como Campo Jordão, mas você fazer um festival, tratar com os maestros, desde programa, alimentação, isso nos fez assim, ter um outro lado da logística, né? Também assim. Então, assim, a música, nesse sentido, para mim, ela onde você me encontra, você vai me encontrar. Eu tenho pelo Centro Musical Isaí, que ela vai falar, eu sou meio fora da internet, assim. Eu tenho o meu contato, posso falar o meu contato aqui, né? 992-08-2286, que é meu WhatsApp. Na Escola Franco Camargo, na Faculdade Unifasc de Pinda e pelo Centro Musical Isaí. E você, Eduarda? Como encontrar a professora Eduarda? Hoje em dia eu dou aula exclusivamente aqui na região, pelo Centro Musical Isaí. Mas tem um aluno de Portugal online. Eu digo na região, assim, para quem procura por aulas presenciais, mas a gente também atende aulas online, tanto eu como o professor Denis, como o professor Álvaro, nós atendemos com aulas online. E para quem se interessar, é só entrar em contato com o Instagram, que é @Centro Musical Isaí. Isaí é YSAYE. E eu também dou aula pelo projeto da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, mas que é exclusivo para os moradores da cidade, né? E é isso. Denis, antes da última música, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Eu posso falar assim, se você tem, como todo mundo tem, né, um sonho, um talento, corra atrás, que não tem coisa melhor do que você trabalhar com aquilo que você tem talento e ama. Porque, acredita, ainda vão te pagar para fazer aquilo que você ama. Então você não vai trabalhar. É muito... a gente vê assim, infelizmente ou felizmente, né? Você passa a maioria do tempo no seu trabalho, que seja prazeroso, né? Então, seja uma pessoa feliz. Que é pra você, que eu acho que um dos alicerces da pessoa ser feliz, qual que é?
na minha subterrânea compreensão, é você trabalhar com aquilo que você ama. E se dedique. Se dedique, se dedique, se dedique, que as coisas vêm. Maria Eduarda, gostaria que você deixasse também, para quem nos assiste, uma mensagem. Como o Denis falou, acredite no seu talento e siga o seu sonho. Acho que essa é uma mensagem que a gente, enquanto músico, tem que deixar muito claro. Mas, falando sobre a arte, sobre a música erudita, sempre que se questione sobre o que você consome, sempre busque ir além do que está normal de ser ouvido, de ser apreciado, e amplie seu repertório, crie referências de grandes artistas, consuma quem realmente estuda e conhece música de verdade, seja em qual gênero, qual estilo musical for, mas entenda e busque, né, se for do seu interesse, saber um pouco sobre a profundidade que é o universo musical, porque a vida, muitas coisas fazem a gente sobreviver, mas a arte faz a gente viver de verdade. Bem, antes da última música, eu gostaria de agradecer a presença dos dois, entendeu? E desejar que vocês continuem juntos, musicalmente falando, e também dessa forma espiritual. Bem, TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Agora, para finalizar, eu gostaria, nós vamos ouvir uma música do paraibano Sivuca, Feira de Mangaio. Essa música, né? O Sivuca, ele foi um grande músico, ele tocava barro, paganini, no acordeão, tocava violão demais também, albino, né? E eu tive um aluno que ele estudou comigo, foi para a Academia do Exército, hoje é chefe das violas do Paraná. Ele toca violão, viola caipira, costou viola e violino comigo. E ele se inspirava nessa música Feira de Mangaio, ele escreveu a Feira da Breganha, inspirada aqui no Taubaté. Então, assim, essa feira é muito famosa, né? E tem a versão orquestral do próprio Sivuca. Ele deixou, assim, essa música, ela gruda, né? Assim, na gente de uma forma tão maravilhosa, e é uma das joias da música popular brasileira, né? Então, Feira de Mangaio do Sivuca. Tá tudo bem.